Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu abro esse vídeo, dentre outras coisas, para responder ao irmão Rogério, que num dos meus vídeos comentou, ele fez um comentário acerca de dúvidas em relação a um texto bíblico que se encontra em São João 3,17. Eu vou tentar responder aí, tentar tirar as dúvidas do irmão Rogério concernente a João 3,17. Antes, porém, eu quero, mais uma vez, agradecer ao apoio dos irmãos que têm me auxiliado, dos irmãos que têm apoiado o meu ministério pessoal. Não tem apoiado só o meu trabalho aqui na TV Caminho Livre. De um modo muito direto, esses irmãos têm apoiado o meu ministério pessoal aqui. Eu tenho dito, não custa nada repetir, que eu estou fazendo, eu retomei o meu bacharelado em teologia. Dentro dos próximos 2 anos eu quero terminar o meu curso e vou buscar uma ordenação ao ministério pastoral depois disso. Não é segredo para ninguém, eu tenho dito isso. Eu estou contando com a ajuda dos irmãos, por isso eu abri a possibilidade dos irmãos que gostariam de me apoiar nessa missão desse ministério pessoal, abri a oportunidade para que os irmãos pudessem se tornar membros da comunidade Caminho Livre. Por isso que há hoje aí um convitinho, seja membro, sempre que você abre um vídeo aí da TV Caminho Livre, tá? Eu estou cobrando uma quantia de R$ 6,99. Essa quantia não vem toda para mim, o YouTube fica com parte dela, de R$ 6,99 por mês. Mas quando você se torna um membro da comunidade TV Caminho Livre, você está contribuindo para o meu ministério pessoal e não contribuindo para a permanência da TV Caminho Livre no ar. Eu tenho dito que o dinheiro que eu recebo com a monetização do YouTube dá para que eu possa pagar a minha internet ao longo do ano e manter a TV Caminho Livre no ar, certo? Então, 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, eu recebo uma determinada quantia do YouTube, cerca de R$600, e esse dinheiro dá para me manter a minha internet aqui ao longo do ano. Então, a manutenção da TV Caminho Livre vai continuar independente de você me apoiar ou não, certo? Então, eu convido você que gostaria de apoiar, contribuir com o meu ministério pessoal, a ser um membro, a se tornar um membro da TV Caminho Livre, tá? Tem um botãozinho aí logo depois dos vídeos, seja membro. Você vai acessar aí esse botãozinho, o YouTube vai pedir alguns dados pessoais e você contribuirá todo mês com a quantia de R$ 6,99, certo? Bom, dito isso, eu quero aqui expor agora a dúvida do irmão Rogério. Ele fez um comentário aqui na seção de comentários de um dos meus vídeos recentes, dizendo o seguinte: gosto muito de suas reflexões, mas eu gostaria que você me esclarecesse João 3,17. Ali está falando que Deus o enviou, evidentemente uma referência a Jesus, né, para que o mundo fosse salvo por ele. Eu tenho esse verso batendo em minha mente há algum tempo. Nós sabemos que Deus é onisciente e Jesus é eficiente, ou seja, Deus mandou ao mundo o único que poderia cumprir a missão dada por ele. Com esse verso não garante a salvação universal? Se puder gravar um vídeo sobre esse versículo ou uma luz, ficarei grato. É o que diz aqui o irmão Rogério. Vamos ler o texto então, para que a gente possa tentar elucidar esse texto para o irmão Rogério. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O irmão Rogério afirma aqui o seguinte: olha, nós sabemos que Deus é onisciente, Jesus é eficiente. Esse texto não está de algum modo contrariando, né? Ele fala em relação ao meu trabalho aqui, porque num dos meus vídeos eu deixo claro algo que a Bíblia deixa muitíssimo claro, que nem todas as pessoas do mundo serão salvas. Só a orientação teológica
do universalismo é que admite isto, é que faz esta afirmação, que no frigir dos ovos, no final de tudo, Deus salvará todas as criaturas da terra. É o universalismo que afirma isso, né? E ele, o irmão Rogério, a partir do seu entendimento desse texto, ele fica em dúvida, porque parece que no texto, Deus, através aqui do escritor, do evangelista João, está dizendo que Jesus vai salvar o mundo. Olha aqui, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, não haveria salvação universal, então? A salvação não seria universal? Olha, irmão Rogério, aparentemente, se você lê superficialmente isso aqui, você fica com essa impressão de que todas as criaturas do mundo serão salvas. Mas quando você lê o verso anterior, o verso 16, você já começa a elucidar, né, as suas dúvidas com relação ao verso 17, ou então você começa a criar algum tipo de problema a mais com relação à sua interpretação da palavra, porque o verso 16 diz assim, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não para por aí, irmão Rogério. Aí ele continua, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, se no verso 17, aparentemente, poderia haver um entendimento de que Jesus veio e vai salvar o mundo inteiro, ou seja, todas as criaturas do mundo, no verso 16, embora Deus ame o mundo e tenha dado seu Filho para o mundo, somente serão salvos os que creem em Jesus, os que crerem em Jesus. Portanto, se você forma um entendimento de que haverá salvação universal a partir do verso 17, e você lê o verso 16, e vê e percebe que só serão salvos os que creem em Jesus, então haveria o que aí então, irmão Rogério? Haveria o que? Uma contradição da palavra de Deus. Porque num texto ela afirma que só serão salvos os que creem em Jesus, e no outro texto, supostamente, ela diz que Jesus veio salvar todo mundo, ou seja, todas as criaturas. Vai depender do modo como você interpreta o termo mundo, a expressão mundo aqui, que no caso aqui é cosmon. Cosmon, a palavra grega para mundo. E nós sabemos que esse cosmon foi criado por Deus. Deus ama o cosmon? Deus ama o mundo? Sim, ama o mundo, mas só salvará os que creem em Jesus. E aí no verso 17, o evangelista João diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos entender isso de um modo mais amplo, irmão Rogério? Para você entender isso, irmão Rogério, eu vou tentar resumir, tá? As minhas explicações aqui, a minha análise, para que a gente não se estenda muito aqui nesse vídeo, tá? Mas para que você comece a entender o que está dito aqui no verso 17, irmão Rogério, e daqui a pouco eu quero ampliar esse assunto, aqui no próprio Evangelho de João, é necessário você entender algo que aconteceu lá no Gênesis. Antes do pecado entrar, Deus deu uma ordem, na verdade foi uma lei, né? Essa ordem ela pode ser caracterizada como uma lei. Que lei foi essa que Deus deu lá no Jardim do Éden antes do pecado? Deus chegou para Adão e Eva e disse o seguinte, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que vocês comerem desta árvore, do fruto desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão condenados à morte. E você sabe, Rogério, o que foi que aconteceu, todos nós sabemos. Comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir dali, a partir dessa ação de Adão e Eva comerem do fruto, como Adão é o representante federal da raça humana, Rogério, toda a raça humana em Adão estava o quê? Condenada à morte. E essa morte, o Rogério, é a morte eterna, não é essa morte natural com a qual todos nós sofremos, né? Ou somos afetados aqui, não.
né? Não é essa morte natural, né? Porque eu posso morrer agora, mas eu serei ressuscitado, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna, certo? Certo? Então é o seguinte, esta morte a qual Deus se referiu ali no Jardim do Éden como condenação, pelo fato deles terem transgredido essa ordem direta, essa lei direta de Deus, não comam da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a morte eterna. Não é essa morte natural pela qual nós passamos por ela, não. Todos nós estamos sujeitos a ela, certo? Então veja, toda a raça humana, Rogério, foi condenada em Adão. É por isso que Paulo, Rogério, ampliando aqui um pouquinho o assunto, é por isso que Paulo aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão, meu querido. É o que Paulo está deixando claro aqui. Todos pecaram em Adão. Isso fica claro quando você lê todo o contexto. A gente não vai ler todo o contexto aqui para a gente ganhar tempo, mas eu leio, depois do verso 12 de Romanos 5, eu leio para você, Rogério, o seguinte, o que consta aqui no versículo 18 e 19 também. Pois assim como por uma só ofensa... Que ofensa foi essa? Uma só ofensa. A ofensa de Adão, lá no Éden. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Esse todos os homens aqui é um todos os homens universal. Ele é absoluto. Ele é absoluto. Agora, assim também por um só ato de justiça de quem? De Cristo. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora, esse ato de justiça, através do qual a graça chega sobre todos os homens, esse todos os homens aqui é um todos os homens relativo. Ele não é absoluto, ele não é universal. Por quê? Porque aqui no verso 17 está dito o seguinte: se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais, olha só, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, esse segundo, todos os homens aqui do verso 18, é um segundo todos os homens relativo, ele não é absoluto. Ele se aplica apenas e tão somente àqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça de Cristo, que nos chega por meio da única ação de Jesus Cristo, né, que é o que diz o texto aqui. Aí o verso 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então é por isso que Paulo diz isso aqui em Romanos 5, e Paulo aqui em em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 22, ele diz assim, olha, versículo 21 e 22 para a gente contextualizar. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então veja, em Adão todos morrem, ô Rogério. Em Adão todos nós morremos, todos nós estamos condenados à morte. Mas aqueles que estão em Cristo, somente esses que estão em Cristo, é que serão vivificados pela ação de Cristo morrer na cruz e depois ressuscitar. Certo? Então entenda isso primeiro, meu querido. Para você entender João 3,17, você tem que entender isso. Olha, quando Adão e Eva pecam no Éden, toda a humanidade que estava, evidentemente, nos lombos de Adão, eu estou usando até uma expressão bíblica, peca com ele. Todos nós que chegamos a esse mundo, chegamos enquanto condenados, ô Rogério. Nós não chegamos a esse mundo como inocentes, como pessoas neutras que agora estão diante da possibilidade de decidirem por si mesmas
se vão viver eternamente ou se vão morrer eternamente. Não há neutralidade, meu querido. Ninguém chega a este mundo, depois do pecado de Adão, na condição de inocente, Rogério. Nós chegamos na condição de condenados. Condenados pelo pecado de Adão. Certo? Então você tem que entender isso. Toda a raça condenada pelo pecado de Adão. Acontece, Rogério, que Deus elaborou ainda na eternidade, antes da criação desse mundo, um plano para redimir esse mesmo mundo. Só que não é um plano para redimir todo mundo. É um plano para redimir aqueles que crerão em Jesus somente. E a diferença está justamente aqui. É por isso que eu trabalho muito essa questão do crer em Jesus. Porque só crerá em Jesus aqueles que forem dotados com o dom da fé. Se fé é um dom, é algo que eu não tenho como produzir por mim mesmo, e é isso que eu estou dizendo no vídeo sobre o qual você faz um comentário, né? Se eu estou dizendo que a fé é um dom, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que a fé é um dom, eu não posso produzir fé por mim mesmo, né? O próprio termo dom já nos remete para essa ideia. Ou seja, se é um dom, Deus está me dando algo que eu não possuo, que eu não tenho. É um dom. Deus está me dando. Deus está me doando. Né? Deus está me oferecendo esse dom, porque eu não tenho. Então, a fé é um dom, como está explícito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Eu só posso crer em Jesus depois que Deus me conceder esse dom. E quem é que determina para quem Deus vai conceder esse dom da fé? Será que Ele vai conceder o dom da fé para todo o ser humano? Essa é a questão, meu querido. Essa é a questão chave. O dom da fé, ele não é dado para toda criatura da face da terra. O dom da fé não é oferecido para toda criatura da face da terra. Ele só é oferecido para aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Deus decidiu salvar antes da fundação do mundo, meu querido. Mas vamos agora ao método de Deus salvar. Dito isso, vamos agora ao método, porque essa explicação está aqui nos meus vídeos. Você provavelmente já deve ter assistido mais de um. Mas vamos agora ao método, né? Ou seja, como Deus decidiu salvar parte de uma raça condenada. Como Ele que decidiu salvar parte dessa raça condenada? Porque toda a raça estava condenada à morte. Então você tem que entender o seguinte, olha, depois do pecado de Adão, não havia mais nenhuma obrigação de Deus salvar quem quer que seja. Você tem que entender isso. A raça estava condenada à morte. Então não há obrigação por parte de Deus salvar toda criatura da face da terra. Não há essa obrigação. É o que muitos cristãos não entendem. Para muitos cristãos de hoje e de tempos atrás também, de outras eras, pesa sobre Deus a obrigação de salvar todo mundo. Não, senhor. Essa obrigação não existe. Porque toda a raça estava condenada. E Deus não tem obrigação de salvar todo mundo. Ele salva quem Ele quer salvar. Nós já tratamos muito disso aqui na TV Caminho Livre. Agora nós precisamos entender o como Deus salva esses a quem Ele veio salvar. Que Ele elegeu antes da fundação do mundo. É como Ele salva. Se toda a raça estava condenada à morte, e eu sou raça humana, você é raça humana, eu chego aqui condenado, você chega aqui nesse mundo condenado também, como é que nós podemos pagar a Deus? Como é que nós podemos resolver por nós mesmos a nossa questão com Deus? O nosso imbróglio com Deus, o nosso problema com Deus? Como é que nós, por nós mesmos, podemos resolver isso? Essa questão com Deus? Morrendo. Então é necessário que para haver vida eterna, para que eu volte a viver eternamente, é necessário haver uma intervenção divina para que eu possa voltar a viver eternamente. Por quê? Porque eu, enquanto ser humano, chego a este mundo como estando em Adão, ou seja, já condenado à morte. Não tem como eu, por mim mesmo, resolver a minha situação, a não ser morrendo. Morrendo, deixando de existir eternamente. Porque é isso que significa morte. Morte é deixar de existir.
né? E aí, evidentemente, eu vou contrariar todos os imortalistas que porventura estejam assistindo meu vídeo, mas com respeito, eu não estou sendo cínico nem irônico com relação a vocês que creem na imortalidade da alma, não, certo? O assunto não é esse aqui. Então veja, meu querido, vamos ao método. Como é então que eu poderia ser salvo? Como? É a pergunta. Como? Qual é o método que Deus se utiliza? Se você ler o que consta no livro de Levítico, você vai perceber que quando Deus ordena a Moisés criar ali o tabernáculo, ele institui os serviços do tabernáculo, os rituais do tabernáculo, né? E ele institui ali as cerimônias onde o pecador teria condições de, ao pecar e se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados sobre a cabeça do animal, ali diante do sacerdote, no tabernáculo, matar o animal e entregar ao sacerdote para que o sacerdote pudesse oficiar com esse animal e o seu sangue no santuário, ali no tabernáculo. O fato de você confessar os seus pecados sobre a cabeça do animal aponta para o quê? Aponta para o fato de que você estava transferindo seus pecados para o animal. O animal é um tipo de Cristo. Cristo levando os seus pecados. Cristo teria que levar os seus pecados, todos os seus pecados. Certo? E quando Cristo morre, ele morre no seu lugar, ou seja, quando o animalzinho está morrendo, depois de receber a confissão de pecados, aquele animalzinho que é tipo de Cristo está morrendo em substituição a você, está morrendo a morte eterna, é um tipo da morte eterna. É um tipo da morte de Cristo na cruz. Esse animalzinho que morre depois de você confessar sobre a sua cabeça os seus pecados, é um tipo de Cristo morrendo na cruz. Então, Cristo, quando morre na cruz, ele morre em substituição a você, Rogério. A você? Por quê? Porque você confessou os seus pecados para Jesus. Você transferiu os seus pecados para Jesus. Como? Crendo em Jesus. Crendo que ele é o Messias. Que só ele tem o poder de carregar os nossos pecados, os seus pecados, e morrer por eles, em seu lugar, Rogério. Então, a morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva, Rogério. Esse foi o único modo encontrado por Deus para salvar o mundo que ele veio salvar. Entende? Se Jesus não morre no meu e no seu lugar, de nós que cremos nele, nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos. Por que não? Porque todos nós estávamos condenados à morte. E o único meio de nós mesmos resolver o nosso problema com Deus é morrendo. Esse é o único meio que nós temos de resolver o nosso problema. É morrendo. Não essa morte natural aqui. É a morte eterna. Entende? Então, o método de Deus salvar o mundo, qual é? É por meio de Cristo morrendo no lugar do pecador arrependido, que confessou seus pecados a Jesus. Portanto, quando você confessou seus pecados a Jesus, creu nele, você nasceu de novo. E Jesus, quando morre na cruz, ele morre por todos os seus pecados, Rogério. Todos os seus pecados. Os passados, os que você estava cometendo no presente, e os pecados que você ainda cometerá no futuro. Ele morre por todos os pecados. É isso que Paulo diz. Daqui a pouco a gente volta para João, tá, Rogério? É isso que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele quem? Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Vou repetir. Perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Quando Cristo morre, há quase 2000 anos atrás, numa cruz, ele morre por todos os nossos delitos. Morreu por você, que só passou a existir no século XX. Por todos os seus pecados. Pelos pecados que você cometeria durante toda a sua vida. A morte de Cristo é uma morte substitutiva, Rogério. Substitutiva. Eu e você e todos nós que cremos em Cristo, porque Deus nos dotou com o dom da fé, ou seja, Deus nos escolheu
na eternidade, nos dotou com o dom da fé, e agora, por obra e ação do Espírito Santo, nós cremos em Jesus, nascemos de novo, todos os nossos pecados são transferidos para Jesus. E quando ele morre na cruz, ele morre a morte que caberia a mim, que é a morte eterna. Logo, é por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, ô Rogério, Paulo diz em Romanos 8:1, e o que está aqui, você já conhece o texto, mas não custa nada a gente refrescar a sua memória com o texto bíblico. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:1 o seguinte, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação agora para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, eu creio nele, eu estou em Cristo. Você crê nele, você está em Cristo. Para nós que estamos em Cristo, porque cremos nele, não há condenação mais. Por que não há condenação mais? Porque quando Cristo morre na cruz, ele morre por todos os nossos pecados. Não há como mais nós sermos condenados, ainda que nós possamos transgredir, e até Jesus voltar nós vamos cair aqui e acolá, vamos transgredir, vamos pecar. Ele já morreu por todos os nossos pecados. Isso significa agora que eu não devo cuidar da minha vida? Significa agora que eu não devo permanecer vigiando, batalhando contra a minha carne, tentando não pecar? Não, claro que não. A nossa santificação é uma obra diária. Nós temos que procurar nos santificar diariamente. O fato de Jesus já ter morrido e pago o preço de todos os nossos pecados não deve servir como motivo para que nós vivamos uma vida despreocupada e regaladamente. Não é isso. E muitos nos acusam de que quando nós falamos assim, quando nós transmitimos essa mensagem do Evangelho, nós estamos incentivando as pessoas a continuarem pecando despreocupada e regaladamente. Não é isso. Isso é uma injustiça que cometem em relação a nós, que pregamos esse Evangelho da forma como a Bíblia diz. Então, Rogério, voltemos à questão do versículo sobre o qual você tem sérias dúvidas. Primeiro, então o versículo 17, só para deixar claro, ele não está preconizando uma salvação universal. Quando Jesus diz aqui, quando o evangelista diz aqui, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é uma salvação universal, porque afinal de contas no versículo 16, só se salvarão os que creem. E nós sabemos que nem todos creem em Jesus. Muitos não crerão em Jesus em tempo algum. Muitos morrem sem crer em Jesus. Portanto, a salvação não é universal, né? Se fosse, haveria uma contradição na Bíblia. Você está entendendo? Haveria uma contradição na Bíblia. Agora, então, que mundo é esse ao qual Jesus não julga? O mundo dos que creem. Esse é o mundo para o qual o texto bíblico aponta. O mundo dos que creem em Jesus. Olha só, quando Jesus morre na cruz, ele está o quê? Salvando substitutivamente aqueles que creram nele. Portanto, ao crer em Jesus, os seus pecados vão todos para Jesus. Mas e aqueles? E aqueles que não confessaram os seus pecados a Jesus? Que morreram sem confessar os seus pecados a Jesus? Que morreram sem crer em Jesus? E que morrerão ainda sem crer em Jesus? Quando Jesus morre na cruz, a situação desses também está resolvida. Não é só a situação dos salvos que está resolvida. Porque a situação dos salvos se resolve na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. É o que a Bíblia diz. A situação dos salvos se resolve na cruz. E a situação dos perdidos também se resolve na cruz. Portanto, vamos aqui atribuir papéis a Cristo. Porque disso que se trata o texto. Jesus se apresenta como o justificador daqueles que creem nele, morrendo pelos pecados desses que creem nele. Agora, para esses que morrerão e já morreram sem crer nele, Jesus se apresenta como juiz. Aí você pode se assustar, mas é o que o texto bíblico diz, ô Rogério. Olha só, abra comigo, São João capítulo 5, verso 22. É para você ver que não há contradição no texto bíblico. Nós temos é que entender o contexto onde cada coisa é afirmada.
porque senão haverá contradição. Olha, São João 5:22. O evangelista diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ora, não parece uma contradição? Se o versículo 17 do capítulo 3 de João está dizendo: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, como é que o próprio evangelista João aqui vai dizer o seguinte: olha, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento? Não parece haver aqui, Rogério, uma contradição? Não parece haver uma contradição flagrante? Não parece? Só parece. Mas não, você tem que entender o seguinte: para os que creem, Jesus desempenha o papel de salvador, de redentor, de justificador. Agora, para os que não creem, para estes, Jesus é o quê? Ele é o juiz aqui do versículo 22 de João 5. É o juiz que condena. Entende? Então há um duplo papel desempenhado por Cristo, um duplo papel. Ele não julga aqueles a quem ele veio salvar, porque ele morre a morte substitutiva no lugar deles. Mas quando ele morre a morte substitutiva no lugar desses a quem ele veio salvar, ele também está resolvendo a situação do ímpio. Sabe por quê? Por que ele está julgando a situação do ímpio? Porque ali, até ali, o ímpio não creu nele. Morreu sem crer nele. E esses outros também que jamais crerão em Jesus. Não creram em Jesus. Portanto, na cruz se resolve a situação tanto dos que creem como dos que não creem. Você mesmo admite aqui no seu comentário, Rogério, um fato bíblico, um fato aprovado, expresso, clara e categoricamente na Bíblia. Que fato é esse? Deus é onisciente. E para você, eu gostaria de repetir um silogismo que eu criei aqui justamente para combater um ensino pernicioso mantido pelos arminianos e pelos pelagianos, que afirma que Jesus morre por toda e qualquer criatura da face da terra. Ou seja, ele morre dando a salvação para toda criatura da face da terra. Agora cabe ao ser humano decidir. Ele morre por todos. Olha, se Jesus morresse mesmo por todos, como dizem os arminianos e até parcela significativa dos pelagianos, Jesus salvaria todos. Todos seriam salvos. Mas a Bíblia afirma que só se salvarão quem crê em Jesus. E só crerão em Jesus aqueles a quem Deus dotar com o dom da fé. E esses a quem Deus vai dotar com o dom da fé são os eleitos, são os escolhidos, que Deus escolheu ainda na eternidade. Então, eu vou repetir aqui um silogismo a partir do fato bíblico que você expressa aqui muito bem expressado. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Acompanhe comigo o meu raciocínio, para você entender onde é que eu quero chegar com isso. Tá bom, Rogério? Vamos lá. Deus é onisciente. Essa é a premissa maior. Certo, Rogério? Você afirmou, e está correta a sua afirmação. Vou fazer uma outra afirmação que os unitaristas não concordarão comigo, né? Mas eu não estou aqui fazendo crítica aos unitaristas, aqueles que não creem na Trindade, tá? Não estou criticando eles, não estou trabalhando contra a ideia deles, mas eu estou trabalhando em cima daquilo que a Bíblia diz e daquilo que eu creio. Jesus é Deus. A não ser que você não creia nisso, Rogério. A não ser que você não creia nisso. Agora, se você crê no que a Bíblia afirma, Deus Pai é Deus. E Jesus é o Deus Filho. Jesus é Deus. O próprio João, no capítulo 1 aqui, do seu evangelho, ele deixa claro isso. Jesus é Deus. Então analise comigo, Rogério. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem efetivamente, porque você próprio disse que Jesus é eficiente, Jesus já sabia efetivamente por quem ele estava morrendo. Jesus já sabia por quem ele morreria de modo efetivo quando ele morre na cruz. Entende? Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus está, meu querido, por uma condição já que foi estabelecida a partir do pecado de Adão para toda a raça humana,
Ele está salvando a todos aqueles que ele veio efetivamente salvar e condenando todos aqueles que ele não salvou e, evidentemente, não creram em Jesus. Eles não creram. Não creram porque estavam em pecado. Em pecado ninguém tem condição de crer em Jesus. Entende? Então, a situação tanto dos salvos quanto dos ímpios é resolvida na cruz. O julgamento tanto de salvos quanto de ímpios acontece na cruz. Aí alguém pode perguntar, então, por que vai haver juízo final? Veja, o juízo final é um juízo averiguador. Ele é um juízo comprobatório. Os livros serão abertos. Para quê? Para que Deus possa comprovar perante todo o universo por que Beltrano será salvo e fulano será condenado. É por isso que no juízo final, como diz Apocalipse, os livros de todos os condenados são abertos e o livro da vida também é aberto. Nos livros dos mortos, daqueles que receberão a condenação, estão relatadas todas as suas ações, sem o relato de que Jesus morreu por eles, porque eles não creram em Jesus. Agora, no livro da vida estão os nomes de todos aqueles por quem Cristo efetivamente morreu na cruz. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem efetivamente ele estava morrendo na cruz. E Jesus sabia que ele não estava morrendo por toda e qualquer criatura da face da terra na cruz. Jesus é onisciente. Jesus já sabia por quem ele estava morrendo. Então, a morte de Cristo é o grande juízo da humanidade. É onde Deus, ele já estabelece as coisas, ele já coloca as coisas nos seus devidos lugares, e agora esse juízo final é só para comprovar aquilo que já fora decidido nas cortes celestiais. A salvação do que crê e a condenação daquele que não crê. Entende, Rogério? Veja bem, Rogério, esse é um assunto mais amplo, mais profundo. Eu estou procurando trabalhar ele aqui de forma resumida para você, mas é um assunto que eu tenho trabalhado desde o meu 3º vídeo publicado aqui na TV Caminho Livre, Rogério. Eu sugeriria a você, se você não fez isso, procurar seguir os meus primeiros vídeos. A partir do 3º vídeo eu começo a tratar desse assunto. E vira e mexe eu estou revisitando esse tema aqui. Tanto é verdade que você fez um comentário, né, sobre um dos vídeos onde eu trato dessa questão. Entende? Não há contradição na Bíblia. Não há. Primeiro, não há contradição na Bíblia. E segundo, Jesus não veio salvar toda e qualquer criatura da face da terra, porque quando ele morre, como Deus onisciente que ele também é, ele já sabia por quem efetivamente ele estava morrendo. Ele é onisciente. Não estou nem elencando aqui em questão de eleição e predestinação, não. Não estou nem falando sobre isso. Entende? Estou falando sobre a onisciência, tanto de Deus quanto de Jesus. Se você acredita que Deus é onisciente, que Jesus seja Deus, você tem que acreditar que Jesus é onisciente. Se ele é onisciente, ele já sabia por quem efetivamente ele estava morrendo na cruz. E por último eu quero ler um texto de João, capítulo 5, verso 24, para arrematar esse assunto com você. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que tudo aqui se resolve com crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Veja, tem a vida eterna. Não é vida provisória, não é vida limitada, não é vida destrutível, não é vida que possa ser corroída, acabada ou terminada. É vida eterna, Rogério. Quando você crê verdadeiramente em Cristo, você tem a vida eterna. E diz o texto, não entra em juízo. Não entra em juízo, ou seja, não é que você não será, a sua situação não será julgada. Foi julgada na cruz. Esse não entra em juízo aqui, não entra em condenação, porque é para isso que aponta o sentido da palavra hebraica, ou grega que aparece aqui. Crises. Não entra em condenação. Você não é condenado mais. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8:1, diz, olha,
Não há mais condenação. Agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não entra mais em juízo, ou seja, não entra mais em condenação. Olha só, passou da morte para a vida. Você deixou a condição de morto espiritual, de condenado à morte espiritual para sempre, para agora um ser que vai viver a vida eterna com Deus. Está entendendo? Então não há contradição na palavra de Deus. Quando Cristo morre, ele resolve a situação, tanto de quem ele vai salvar, tanto de quem ele vai redimir, quanto daquele que será condenado por ele, porque não crê nele. Todos esses que serão condenados por Cristo, e foram, já na morte de Cristo, já a situação já está resolvida, Rogério. Todos esses que serão condenados, nunca desejaram pertencer a Deus, nunca desejaram ser de Deus, nunca desejaram ser santos, nunca desejaram o céu, o reino de Deus. Nunca. Nunca. Deus não vai condenar ninguém que desejou ardente, sincera e verdadeiramente pertencer a Ele. Porque esse que deseja sincera e verdadeiramente pertencer a Ele, ele já é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando nele e produzindo um novo nascimento. Entende isso? Está entendendo? Nenhum desses que se perderão terão algum dia desejado pertencer a Deus verdadeiramente. Entenda isso. Deus já conhece, a palavra afirma, os que lhe pertencem. E segundo Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, você pode ler depois, muitos no dia do juízo final poderão reclamar com Jesus e dizer o seguinte: olha, Senhor, o Senhor está sendo injusto conosco, porque nós em teu nome expulsamos demônios, falamos línguas, fizemos sinais, curas e maravilhas, tudo em seu nome, Senhor. Aí Jesus se volta para eles e diz o quê? O que está lá em Mateus 7, 21 a 23, Rogério. Nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Ou seja, Rogério, por que Jesus afirma isso? Porque o nome desses que alegaram fazer milagres, curas e sinais em nome de Jesus, os nomes desses nunca estiveram no livro da vida do Cordeiro. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu nunca conheci vocês. Jesus não diz assim para eles, olha, houve um tempo em que eu os conheci, mas depois eu deixei de reconhecê-los. Houve um tempo em que vocês foram meus mesmo, mas depois vocês me abandonaram. Não, não é isso que Jesus diz. Jesus diz nunca. Eu nunca conheci vocês. Vocês nunca foram meus. Tá entendendo, Rogério? Então todos esses a quem Jesus, Deus, vai condenar, nunca pertenceram verdadeiramente a Jesus, nunca desejaram verdadeiramente o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, Rogério, afirmando para você que o que eu fiz aqui foi apenas um resuminho muito superficial do Evangelho, porque essa doutrina é a doutrina das doutrinas. É por isso que a Bíblia existe como um todo, Rogério. A Bíblia existe para nos mostrar o que é o Evangelho e como o Evangelho se concretiza em nós, de que modo o Evangelho se aplica a nós, de que modo o Evangelho se concretiza em nós. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero com isso ter contribuído para que você tenha entendido ou elucidado essa questão de João 3,17. Arrematando, para os que serão salvos, Jesus é o Redentor. Para os que se perderão, Jesus é o juiz. E tudo isso já foi decidido na cruz do Calvário. O juízo final é só para Deus comprovar o que ele já havia decidido, o que ele já havia resolvido na cruz do Calvário quando Cristo morre. Certo? Que Deus possa abençoar você, Rogério, e a todos os que assistiram a esse vídeo até o seu final. Em nome do Senhor Jesus. Amém.